A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages atuando há mais de 100 anos como igreja autônoma, como igreja instituída há 67 anos. O nosso lugar, o nosso templo fica ali na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages, quase esquina com a Correia Pinto, ao lado do CIEJA. Você é convidado para estar conosco e é uma alegria poder entrar na tua casa. Hoje eu quero meditar com vocês no texto que está em Hebreus capítulo 9, dos versículos 11 ao versículo de número 15, que diz assim para nós: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos, Senhor Deus, tirar alguns minutos de um dia agitado para lermos a Tua Palavra, para juntos buscarmos a Ti, para juntos, Senhor Deus, pensarmos, Senhor Deus, quem Tu és, a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, fala conosco, ilumina-nos com Teu Santo Espírito, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já se perguntou por que a igreja evangélica existe? Nós acabamos de comemorar no dia 31 de novembro 506 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, um padre agostiniano, um frade agostiniano chamado Martinho Lutero, estudioso da Palavra de Deus, doutor da Palavra de Deus, ele, depois de Deus colocar muita coragem no coração dele, depois dele muito refletir, depois dele muito pensar sobre o que era a Bíblia, sobre como ele estava vivendo a fé, sobre como estava a igreja naquele momento, ele pegou 95 teses, ideias curtas, mas que questionavam alguns dogmas, algumas situações, alguns pensamentos que existiam na Igreja Católica naquela época. Ele era um dos responsáveis pela igreja de Wittenberg, uma cidadezinha na Alemanha, perto de Berlim, e colocou essas 95 teses ali, pregadas ali, um dia antes do Dia de Todos os Santos, um dia antes de uma visita de um padre importante que iria vender indulgências para eles. E ele questionava isso. Martinho Lutero nunca, no início, quis se separar da Igreja Católica. Pelo contrário, ele queria que a Igreja Católica voltasse à Bíblia como única regra de fé e prática. A intenção dele era fazer com que a Igreja Católica voltasse a ter a Palavra de Deus como centralidade. Mas
depois dessas 95 teses, depois dele explicar tudo, depois dele ver tudo o que aconteceu e ver a reação da Igreja Católica de não aceitar isso, houve a separação. E uma das coisas que a Igreja Evangélica sempre colocou, a Igreja Protestante, porque antes ela ser uma igreja evangélica, ela era chamada como Igreja Protestante, justamente por causa disso, por causa do protesto que Martinho Lutero fez para voltar à centralidade da palavra de Deus, foi na questão da salvação. Foi na questão de como eu e você podemos ter a vida eterna, de como eu e você podemos ter o perdão, de como eu e você podemos ter paz com Deus. Porque muitas vezes a gente pensa nessas coisas e a gente não tem uma resposta para isso. Ou a nossa resposta é um pouco falha. Hoje em dia a Igreja Católica não faz mais isso, mas na época da Reforma a Igreja Católica vendia uns papéis chamados indulgências. Quando a gente vai pesquisar isso na história da Igreja Católica, na história da Igreja Cristã Ocidental, a gente começa a ver e perceber que a indulgência era um papel que a pessoa pagava algum dinheiro para o padre que iria vender, e esse padre geralmente era um representante do Vaticano. Lembrando, a igreja conhecida na época estava na Europa, um pouco na África e um pouco na Oceania e na Ásia. Mas o grande centro era a Europa. E o Vaticano fica ao lado da Europa, fica dentro da Europa. E esse padre vendia um título, como se fosse um título de clube, como se fosse uma escritura, dizendo que a pessoa tinha comprado um pedaço do céu. Mas isso tudo não se aplica na palavra de Deus. A gente vê aqui que o autor de Hebreus, inspirado por Deus, e essa carta existe tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Ele diz aqui que nem o sangue de bois, nem as cinzas que por eles foram derramados, conseguiram salvar e perdoar os pecados das pessoas. Só apontavam para Jesus Cristo. Então, quando Martinho Lutero viu essas questões, ele colocou lá em algumas das suas teses, questionando a questão das indulgências e dizendo que aquilo era um erro. Porque a salvação só pode acontecer por causa de Jesus Cristo. Quando eu penso nisso, eu penso em duas coisas, em dois erros que haviam naquela época, por causa da indulgência. Eu penso no erro primeiro de que as pessoas eram levadas a um lugar que não tinha saída, não tinha escapatória. Pois se a indulgência não levava à salvação, elas estavam perdendo o seu tempo. Mas eu penso também em outro fator importante nisso tudo. Eu penso que isso também era um meio de oprimir as pessoas. Porque naquela época, como até hoje, mas naquela época mais, as pessoas mal tinham o que comer e o que vestir. Só alguns que eram ricos, mas a grande maioria era pobre. E essa salvação e essa esperança que era dada, era uma esperança somente para os ricos, e não para toda a população. Mas a gente vê por esse texto, e vemos por outros textos, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, dizendo que a salvação é de graça. Foi dada para nós através de Jesus Cristo, sem pagarmos nada. E esse texto de Hebreus aqui fala justamente sobre isso. Fala de Jesus Cristo vindo ao mundo, se oferecendo por mim e por ti, se oferecendo por aqueles que creem no seu nome, se oferecendo por aqueles que colocam sua confiança nele, se oferecendo para aqueles que reconhecem que são pecadores, que precisam
da salvação. E isso de graça. Como ele mesmo fala aqui, que nós devemos ser intrepidez para entrarmos na presença de Deus, porque Jesus Cristo fez com que eu e você pudéssemos entrar na maior intimidade com Deus, porque Ele abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue. Quando eu penso nisso, eu penso que, por mais que eu tente ser bom, por mais que eu tente ajudar as pessoas, por mais que eu tente demonstrar alguma coisa, a minha salvação e a minha intimidade com Deus e o meu perdão, o perdão que Deus me deu, foi dado através do sangue de Jesus Cristo. Quando eu penso nisso, eu penso que eu não preciso comprar nada para ser salvo. Eu não preciso comprar nada para ser salvo. Eu não preciso adquirir nada para ser salvo. A única coisa que eu preciso é buscar a Deus e crer em Jesus Cristo. Eu não preciso comprar rosa ungida, eu não preciso comprar óleo santo, eu não preciso buscar água ungida, porque o sangue de Jesus Cristo, que Ele derramou na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, 2030 anos atrás, é suficiente e eficaz para me dar a salvação, para te dar a salvação. É justamente isso que a Reforma Protestante e a Igreja Evangélica no início propôs e quis colocar. Talvez você já tenha ouvido falar dos 5 pilares da Igreja Protestante. Somente pela fé, então nós somos salvos através da fé e não através daquilo que nós fazemos. Somente a Escritura, então só a Escritura, só a Bíblia, a Palavra de Deus, deve ser a nossa única regra de fé e prática. Somente pela graça eu sou salvo. Somente Cristo é o meu Salvador. E a glória deve ser dada somente a Deus e não a homens ou pessoas. Esse texto fala justamente disso, de que eu e você podemos nos aproximar de Deus, estarmos perto de Deus, porque Jesus Cristo, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Eu não preciso de manto sagrado, eu não preciso dessas coisas. A única coisa que eu preciso é crer e buscar em Jesus Cristo, porque Ele obteve a redenção da nossa vida. Talvez você se olhe e se pergunte, o que significa redenção? Redenção era um ato jurídico, onde que a pessoa era comprada. Era comprada de outra pessoa. Nós fomos comprados por Deus. O preço que nós devíamos foi pago para o próprio Deus, por causa dos nossos pecados em Jesus Cristo. Eu e você, os nossos pecados, os nossos erros, a nossa arrogância, a nossa ira, o nosso desprezo contra Deus, foi pago. E nós podemos andar juntos com Deus e andarmos ao lado de Deus por causa de Jesus Cristo. A Igreja Evangélica, a Igreja Protestante, veio dizer sobre isso. Veio lembrar que a palavra de Deus diz que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que aqueles que são salvos, aqueles que creem em Jesus Cristo, não foram comprados através de ouro corruptível, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Porque mesmo o ouro perece, mesmo o ouro envelhece.
É só você pegar uma peça de ouro, seja a sua aliança, seja o que você, um brinco, um anel qualquer, e você vê que com o tempo ele oxida e ele precisa ser limpado. Mas o sangue de Jesus Cristo não é assim. Jesus Cristo veio nos trazer salvação e isso de graça. E o autor continua aqui no versículo 13, dizendo para a gente, versículos 13 e 14, de que essas coisas visíveis que a gente vê e às vezes nós damos valor, na realidade elas não têm poder para nos purificar. E quando eu penso em purificação, eu penso muito em processo químico, em processos que a gente usa para transformar uma água. Você pode estar me ouvindo e pode estar pensando assim, o que ele quer dizer com isso? Nós temos vários processos para purificar alguma coisa, para purificar a água. A gente pode filtrar, a gente pode colocar uma pastilha moderna hoje em dia que vai soltar produtos ali que vão puxar as impurezas e fazer com que aquela água seja transformada. Nós podemos ferver a água para matar micróbios e microbactérias que existem ali. O sangue de Jesus Cristo faz isso na minha vida e na sua vida. Ele faz com que eu e você, que antes pensávamos somente em fazer o que nós queríamos e satisfazer a minha própria vontade. Por exemplo, nós éramos egoístas. Egoístas em quais sentidos? Egoístas de querer fazer somente a nossa própria vontade e satisfazer a nós mesmos. Quando eu penso nisso, eu penso em criança, penso em adolescente, que muitas vezes só quer saber de si mesmo e da sua própria vontade. Mas Jesus Cristo faz o que nenhum outro pode fazer. Porque por mais que uma pessoa amadureça, cresça, ela não pode mudar o seu coração. Mas Jesus pode fazer isso por nós. Deus pode transformar a nossa vida e tirar a culpa do pecado sobre nós e fazer com que nós mudemos o padrão da nossa vida. O profeta Jeremias escreve no seu livro dizendo assim, inspirado por Deus e ordenado por Deus. Ele fala assim, eu tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração para vocês de carne. E vocês não mais irão querer fazer a sua própria vontade, mas vocês irão querer andar nos caminhos do Senhor. Olha só que coisa linda, mudança de vontade, mudança de vida, qualidade, atitude, ação transformada. Se você for procurar nas mídias sociais, o que mais é vendido hoje em dia são os coaches. E eles querem ensinar-nos a transformar a nossa vida. Eles falam 10 hábitos saudáveis, como ter sucesso, isso, aquilo outro. Mas tudo depende de você. É a mesma coisa que o sangue de bois e cabritos, as cinzas, as indulgências e tudo mais faziam. Colocavam a responsabilidade na nossa vida. Mas quem transforma a nossa vida é Jesus. Quem transforma a nossa vida é Deus. Ele que veio ao mundo para transformar a nossa vida. Lembra que eu falei da pastilha da água? Jesus é essa pastilha que transforma o nosso coração. Mas ele também dá para a gente uma coisa muito linda, que está no versículo 15, dizendo que recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quem crê em Jesus Cristo não precisa comprar um documentinho que vai levá-lo ao erro. Quem crê em Jesus Cristo já pode ter a certeza da herança e da vida eterna. É a promessa de Deus.
Ele fala em João capítulo 14, versículo 1: Não temas, porque eu irei para junto de Deus e irei preparar moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus Cristo mesmo promete para mim e para você que quem crê nele pode ter a certeza que irá morar junto com Deus. Não é a promessa de um homem, não é uma escritura, mas é a certeza de que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, disse que vai nos dar essa herança. E o próprio Deus Pai falou isso para nós. O que eu quero tirar desse texto hoje para você? Primeira lição que eu quero que você entenda é que eu não estou aqui para criticar a Igreja Católica. Eu estou apontando um erro do passado no qual pelo qual nós acabamos nos separando. Mas esse é um dos erros. A segunda questão que eu quero mostrar para você é que você não precisa de coisas palpáveis para crer, mas você precisa crer em Jesus. Ele é aquele que vai te purificar. Você não vai mais fazer as coisas para ser salvo. Você não vai ajudar mais o próximo para ser salvo. Você não vai mais parar de mentir para ser salvo. Você vai fazer essas coisas porque você já crê em Jesus Cristo. E isso espelha a grandeza de Deus e o amor de Deus na vida das pessoas. Terceira lição que eu quero que você tire desse texto, que eu tiro para mim e eu quero que você tire para você, é que a sua salvação custou a vida de Jesus Cristo. Para que eu e você fôssemos salvos. Jesus Cristo teve que morrer por mim e por você. A quarta lição é que se você crê em Jesus Cristo, você já tem a vida eterna. Você já tem a herança prometida por Deus. Agora, creia em Jesus. Se você já crê, creia ainda mais. E descanse nessa graça e aproveite essa graça. Peça para Deus te dar essa certeza no seu coração todos os dias. Se você ainda não crê em Jesus, esse é o momento de você olhar e buscar a Deus. Quero orar com você. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos. Queremos te implorar que o Senhor faça com que nós creiamos, Pai Santo, em Jesus Cristo, de fato e de verdade, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor nos refaça. Abençoa os meus amigos que estão ouvindo, os ouvintes que estão ouvindo. Faze com que eles creiam em Jesus, Pai. Fortalece a fé daqueles que já creem. E faze, Pai Santo, com que eles busquem a Ti de todo o seu coração. Com que eles vivam o Teu Evangelho, Pai. Abençoa, Pai Santo, a vida deles. Cuida das suas famílias, cuida da sua saúde, cuida do seu trabalho, dá emprego para aqueles que não estão trabalhando. Dá educação, Pai Santo, dê um teto. Abençoa-os, Pai. Abençoa a nossa cidade, que tem sofrido tanto com as águas. Abençoa o nosso estado, que também tem sofrido com as águas, Pai. Abençoa o nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Fausto de Souza, número 353, aos domingos, 9 horas da manhã e 19 horas. E fique com a programação da Nova Era TV. Um abraço, até mais. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si.